Oi pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Valmirton. Nós estamos aí desenvolvendo um projeto, né, de Medicina e Saberes 3, e qual a gente tem uma ideia de montar determinados capítulos e responsabilidade para alguns autores. Então, tem algumas pessoas que entraram depois no grupo, né, e estão perguntando algumas informações, e eu vou passar tipo um flashback, apesar de a gente ter sumido esses tempos, final do período. Esse final de semestre em particular foi muito agitado, então foi necessário sumir um pouco, mas a gente está voltando agora com as ideias. Lembrando que esse grupo que a gente criou, temos a ideia de montar determinados capítulos de livros e depois passar esses capítulos de livros para uma determinada produção, que a gente possa dar uma cobertura ideal, transmitir essas informações que a gente adquiriu para todo um Brasil, ou quem sabe fora. No primeiro momento a gente vai pensar no Brasil. Tá? Então tem algumas pessoas que estão já delimitaram os títulos lá, ou os temas dos capítulos de livros. E isso é interessante. Tem os nomes das pessoas que já estão lá colocados. Eu vou repetir de novo aqui para vocês. Mas tem algumas pessoas que fizeram algumas perguntas assim, olha, professor, você não tem algum tema que você acha interessante, que você poderia colocar e a gente ir discutindo esses temas para a gente ter um norte nisso aí? Bom, eu falei da seguinte forma: se eu coloco uma barreira, um padrão, né, um segmento, eu vejo que eu tiro a criatividade de algumas pessoas. Tá? Por quê? Porque essa criatividade está dentro de cada um. Na verdade, às vezes ela está só parada, tá? Tá precisando de uma força para sair e realmente a gente observar, olha, o que, que aquele cara pensou? Foi diferente. Então, e isso é importante a gente observar, sabe? A criatividade de cada grupo, de cada ideia e por que não, tá? Então a gente tem que observar bastante essas histórias, essas informações que são colocadas. Mas mesmo assim eu falei assim, olha, então eu vou colocar uma ideia, tá? A gente pode pensar num capítulo, vou colocar essa ideia aqui para vocês. E essa ideia surgiu justamente quando eu estava fazendo uma determinada viagem. Então tá aí um ponto interessante. Mês de férias, o pessoal tá viajando ou não, tá trabalhando, tá fazendo plantão. Às vezes acontece uma situação assim inusitada, diferente, então é interessante a gente tentar discutir isso aí. Dentro desses pontos, eu pensei num tema que eu estava justamente observando essas características de um tema interessante, seria um gene em específico. Tá? E qual gene poderia ser de específico? Que a gente poderia unir todas as áreas, não só da área da saúde, arquitetura, jornalismo, todas as áreas. Eu falei, olha, vamos pensar num determinado gene, e esse gene, eu ouvi uma pessoa falando um dia que eu estava fazendo uma determinada excursão, e esse rapaz me explicou que existia um gene que chamava FOXP2. Até então eu nunca ouvi falar. Mas depois que ele falou isso, eu falei, olha, interessante, eu vou atrás pesquisar isso. Então nós temos um gene em específico, o FOXP2, que ele é responsável para o desenvolvimento da linguagem humana. Tá? Então foi descoberto aí no ano de 2001, né, tendo uma referência falando sobre a questão dessa linguagem humana, não só linguagem humana, mas também existe uma questão associada, sabe, geneticamente à arquitetura do cérebro humano. Então isso é interessante também a gente até comentar. Então um tema aí inusitado que a gente pode colocar é FOXP2, o gene da linguagem humana. Aí você pensa assim, nossa, mas em 2001 eles fizeram essa descoberta. E aí a gente pensa assim, não, mas simplesmente o FOXP2, então em si não quer dizer nada. Gente, se você fala que um gene é responsável pela linguagem humana e você consegue posteriormente isolar esse gene e colocar em outras espécies, imagine a confusão que isso pode dar. Eu sei, parece ideia de loucos, mas eu não sei se você já viu alguns vídeos que o pessoal pega aí um ratinho, coloca uma orelhinha no ratinho, parece que o ratinho também escuta, com aquela orelhinha do ser humano. Então isso é uma ideia. Não que outros animais não tenham, mas é aí que tem que explicar. Quando você for fazer uma análise nesse estudo, tentar colocar essa ideia, e aí eu coloco para vocês, quem tiver a ideia de querer montar um trabalho sobre esse gene FOXP2, seria interessante. É, Ali eles colocam algumas informações que é um dos 70 genes responsável que compõe o cromossomo 7. Tá? Então nós temos 70 genes, lá no cromossomo 7 temos o FOXP2, que é responsável por essa arquitetura do cérebro humano, que eles colocam lá.
Mas esses genes também existem em outros primatas, né, como o chimpanzé e gorila, em quantidade menor. Tá? E por ser uma quantidade menor, eles não conseguem atingir a fala ou a linguagem, que a gente poderia falar sobre a linguagem humana. Então tá aí uma ideia que a gente poderia colocar diferente do que as outras. é, Talvez, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse gene, mas seria interessante a gente discutir, talvez nesse livro, porque envolve ideias inusitadas, envolve a área da saúde. Quem estiver mexendo com a parte de arquitetura, não só a arquitetura de casas, mas também a arquitetura cerebral humana, a gente poderia ter umas consoâncias aí de situações que poderiam ajudar a entender um pouco mais. Então tá aí um exemplo que eu dou para vocês, se vocês quiserem aceitar uma ideia dessa ou não, ou a gente pode partir para outra ideia. Então eu vou colocar primeiro essa ideia. Eu tenho algumas outras, tá? Mas no primeiro momento eu acho que poderia parar por aí, só na questão de FOXP2, gene da linguagem, quem sabe os outros animais falando também ou tendo comunicações, a gente teria mais uma simbiose mais associada com essa questão do FOXP2. Gente, eu sei que não existe, são ideias, mas são não só questão de medicina, mas nós também temos a questão dos saberes. Então, os saberes também são muito importantes. A partir dos saberes que nós temos futuramente os conhecimentos transformados em técnicos científicos e replicáveis. Tá ok? Então, deixo aí essa ideia para vocês.